Eu iniciei a minha gravação aqui. Gravação iniciada, presidente. Gravação iniciada, Francisco? Iniciei. Ok. Bem, colegas, vamos então dar sequência à nossa sessão de julgamento do período da manhã, do dia 3 de setembro de 2020. E após o intervalo, né, vamos dar sequência pelo item 205 da pauta, de relatoria da conselheira Renata. O item 205 é do contribuinte Alessio Jarucci. Renata, então pode fazer a leitura do relatório e na sequência já passar para o voto. Não teremos sustentação oral e, se possível, a gente pede que você faça um resumo, se for possível. Pode começar. Tá. Então, esse caso é um caso bastante simples, que envolve a discussão de área de reserva legal e de VTN. No caso da área de reserva legal, o que acontece é o seguinte, é tão simples que eu vou até dizer se vocês avaliam, se vocês acham que é o caso de ler ou não. A área de reserva legal não está averbada à margem do registro de imóveis, portanto, eu não estou reconhecendo. E o valor da terra nua, por outro lado, ele foi arbitrado pelo CIPT, né, porque o contribuinte ele não trouxe o laudo com os requisitos da BNT, mas, por outro lado, também o que acontece é que vocês podem olhar aí nas folhas, eu devo ter anotado aqui, a tela CIPT não tem a aptidão agrícola. Então, eu estou restabelecendo o valor do CIPT declarado. Então, é simples assim. Então, se vocês acharem que é necessário que leia, eu posso ler, mas a conclusão, no final das contas, é essa. Tem um recurso de ofício aqui, porque a DRJ também já fez um reconhecimento aí por conta de uma divergência entre onde ficava inicialmente, onde o imóvel estava declarado, onde ele ficava, que eu também estou negando provimento por conta do valor de alçada, que não preenche, está abaixo do valor de alçado. E no que diz respeito à parte conhecida do recurso voluntário, que o recurso voluntário está sendo totalmente conhecido, é isso, reserva legal, que não está averbada, a margem da matrícula do imóvel, e o valor da terra nua, que, embora ele não tenha trazido o laudo da BNT, o CIPT também, em que se fundamentou o arbitramento, ele não tá fundamentado numa aptidão agrícola. Então, é isso. Então, eu estou dando provimento parcial ao recurso voluntário do recorrente para ser restabelecido o valor da terra nua declarado na sua DRTR. Renata, esse laudo técnico que você está dizendo aí, ele informa um VTN? Oi? O laudo técnico informa um VTN? Se o contribuinte informa um VTN, é isso que você falou? Eu estou dizendo, o laudo técnico, o VTN que ele declarou na DRTR, é igual àquele laudo que foi apurado no laudo técnico? Eu não me lembro exatamente, Luiz, mas o que me importa é que eu estou estou restabelecendo o que ele declarou. Porque é o seguinte, é aquela minha lógica de raciocínio. Eu sou sempre vencido aqui, mas não é que eu queira piorar a situação do contribuinte, eu só acho o seguinte, tudo bem, não tem as aptidões agrícolas, aptidão agrícola, que é uma exigência legal. Mas, todavia, o valor que o contribuinte declara, ele não declara aqui, ele não puxa da manga o valor, ele tem algum critério para informar aquele valor ali, tá certo? Uhum. Ele tem algum critério. Então, quando não existe o laudo, ou seja, não existe o critério que respalda a informação, eu nego provimento ao recurso, porque eu entendo que não existe a presunção de veracidade da informação do contribuinte. Teria que ser apurado isso aí. Mas, no entanto, se ele traz um laudo com profissional habilitado, engenheiro agrônomo ou florestal, tudo de acordo, e atesta o valor do VTN, aí, para mim, eu entendo que deve ser considerado o valor do laudo que ele trouxe, tá certo? Mas veja,
A minha presunção eu só digo o seguinte, não existe essa presunção do valor declarado. Mas é a forma de eu pensar pessoalmente. Você e os demais pensam diferente. Eu acho que não tem aptidão agrícola, beleza, é uma exigência legal. Mas, assim, eu não parto da presunção que o que ele formou também está correto. Ele teria que trazer um laudo até respaldando aquela informação que ele trouxe. Como você está dizendo que tem um laudo, eu acho que é interessante saber se o que ele informou está coerente com o que ele trouxe do laudo, tá certo? Se tiver, eu posso até lhe acompanhar. Olha, eu vou dizer o seguinte, o que diz a norma, é assim, ele declara o valor na DITR. Se a fiscalização considera subavaliado, ela vai e arbitra pelo critério da Receita Federal, de acordo com o CIPT, que tem que seguir aquela regra. Se o contribuinte pode fazer a contraprova trazendo um laudo pela BNT, certo? Que também tem a regra legal que tem que ser seguida. Se ele não segue a regra legal, portanto, eu não aceito e restabeleço o que ele declarou. O contribuinte pode ter trazido um laudo que não seguiu a BNT, mas se esse laudo não se presta para que ele seja aceito para a Receita, por que ele vai se prestar agora para aumentar eventualmente o valor declarado por ele? Se ele não se presta para a Receita, eu também acho que tem que ser restabelecido. Ele não se presta para nada, então restabelece o que ele declarou. Mas assim, é uma questão de coerência. Eu sei, mas você chegou a analisar o laudo para saber se ele se presta como elemento de prova, digamos assim? Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu não me lembro desse caso, eu certamente devo ter feito isso, porque eu, Renata, como eu analiso as coisas, eu sou uma conselheira que fica muito tempo nos julgamentos, porque eu faço as coisas analisando tudo. Eu não me lembro exatamente do que é o laudo, se ele simplesmente era algum requisito que ele não preenchia, ou se ele não era, ele sequer seguiu a BNT, eu não me lembro dos detalhes do laudo. Eu sei que ele não foi aceito porque ele não seguiu a BNT, não sei se é porque ele não fez a regressão estatística, não sei se é porque ele não seguiu o número de parâmetros, o 5, não sei o que foi, ou se ele simplesmente não seguiu, trouxe um laudo simples. Não me lembro, esse caso é de abril, eu fiz para a pauta. Não, tudo bem, doutor, né? Sem problema. Então, não lembro. Sem problema, até porque eu já lhe conheço de longa data aqui no Conselho, você é uma conselheira raiz. Mas eu vou fazer o seguinte... Como assim, conselheira raiz? Aqueles que analisam as coisas bem com bastante cuidado, como deve ser um conselheiro. Mas eu vou divergir, tá? Já que essa informação não está assim... Eu vou divergir, é o meu ponto de vista sempre assim, eu vou divergir. Fica à vontade, meu amigo. Meu voto é esse daí. Respeito quanto... Nossa, você é meu grande oráculo, inclusive. Já disse isso, sabe quanto eu te respeito e quanto eu respeito suas posições técnicas, inclusive. Nossa, fica à vontade. Meu voto, eu já enfrentei vários votos do Ibiapim nessa linha e eu vou continuar seguindo essa linha. Mas... Com todo respeito ao seu entendimento, eu vou só divergir nesse aspecto. Aliás, só em relação ao DLI, né? Porque o outro você negou o provimento na outra verba, na outra área, né? Perfeito. Para mim, perfeito. Então, assim, eu vou negar o provimento do recurso voluntário, resumindo. Tá. Colegas, a DRJ é muito clara nesse caso aqui, ela refuta o laudo técnico, diz que ele não atende às normas, tá? Eu dei uma examinada aqui no VTN, arbitrado pela fiscalização, na tela do CIPT aqui, e de fato o CIPT, o valor da terra nua adotado pela fiscalização é a média das DITRs, não levou em consideração a aptidão agrícola. Isso está aqui no processo, acabei de consultar, é o que a conselheira está dizendo. O CIPT está nas folhas 15. Isso, exatamente. Então, a conselheira relatora, em face do laudo não atender as exigências legais e a fiscalização não ter feito a arbitragem do VTN de acordo com as exigências legais, ou seja, levando em consideração a aptidão agrícola,
a conselheira relatora está mantendo, está dando provimento parcial ao recurso voluntário para manter o VTN declarado. Com relação à área de reserva legal, essa área não foi averbada à margem da matrícula, que é também uma exigência legal. Então ela não está reconhecendo. Está reconhecendo apenas o VTN declarado. Alguém gostaria de fazer algum comentário, mais algum comentário em relação a esse processo? Não? Alguém diverge do voto do relator, além do conselheiro Luiz? Não? Então, colegas, em relação ao item 205 da pauta, ficará assim: acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para que seja restabelecido o valor da terra nua declarado pelo recorrente em sua DITR, vencido o conselheiro Luiz, que negou o provimento ao recurso. Ok? Agora, tem recurso de ofício aí que não foi conhecido, né, por causa do limite de alçada. Deixa eu ver aqui, para aí, calma. Eu fui na conclusão do voto da Renata, ela não fala do relator. Ah, eu não falei do recurso de ofício? Na conclusão, não. Peraí. Renata. Na ata fala recorrentes Fazenda Nacional e Alessio Jarucci. Bem observado, Gregório. É verdade, Greginho, eu também esqueci. De Então, não conhecer do recurso de ofício e... Bem, com relação... ele não atinge o limite de alçada, né? Tá. Alguém diverge do não conhecimento do recurso do ofício por não atingir o limite de alçada? Acho que não, né? Seria uma pessoa lá do banco, o limite de ossada. Então, colegas, então tá, ficará assim a decisão. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso de ofício, por não atingimento do limite de alçada. Como eu falo do conhecimento do recurso de ofício, eu vou falar do conhecimento do recurso voluntário. E, por unanimidade, ficou assim: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso de ofício, por não atingimento do limite de alçada. E, por unanimidade de votos, conhecer do recurso voluntário, porém, por maioria de votos, dar-lhe provimento parcial para que seja restabelecido o valor da terra nua declarado pelo recorrente em sua DTR. O conhecimento do recurso voluntário é por unanimidade, né? Ninguém questiona o conhecimento, né? Então tá, ante o silêncio, creio que todos concordam. O silêncio é muito eloquente, né? Essa foi a decisão, então, do item 205 da pauta do contribuinte Alessio Jarucci. Agora vamos para o item 206 da pauta da relatoria do conselheiro Francisco. O item 206 é do contribuinte Sérgio Wirwalski Bilodre. Nossa, que nome diferente. O Sérgio Wirwalski Bilodre. Bem diferente esse nome.
Então tá, Francisco, pode então fazer a leitura do relatório e já passar para o voto, não teremos sustentação oral, e se possível peço que faça um resumo, ok? Pode começar. Ok. Esse processo aqui, eu acho que uma saída seria alguém pedir vista, porque a mesma situação de legitimidade passiva, eu estava naquele entendimento não era matéria de ordem pública. E aí eu não reconheci porque ela só veio no recurso. Agora eu estou olhando aqui também, porque ele é 2006 e o processo é de 2011, para ver se não seria também questão de diligência, para a gente confirmar se tem pagamento aqui. Então, porque se tiver a diligência, aí se for o caso de decadência, aí em vez da vista a gente baixa a diligência, né? Mas de qualquer sorte, esse voto que eu trouxe aqui, ele está superado, porque eu não analisei a ilegitimidade passiva sob o pressuposto que ela não foi pré-questionada. Estou dando uma olhadinha aqui, ver se eu acho a data da ciência. É muito pouco provável, embora a gente não possa afastar assim de plano, porque... Não, 3 é ali. Ele apurou um imposto devido de R$ 841. Eles botam a notificação do lançamento e não botam a data da ciência, mas botar tudo junto, né? Foi 23 de setembro de 2011. Tá aqui. Folha 3, né? Folha 3, não. O comprovante dos Correios está na folha 70. Então se tiver recolhimento, decaiu. Né? Tá, então no caso 2006, então 2007, 2009, então foi 2011. 2 de 2011 já decaiu. E não tem comprovante de recolhimento no processo? Estou dando uma olhadinha se eu por acaso acho, mas isso não foi aventado de momento algum, então dificilmente a gente vai encontrar aqui também. Essa aqui entra, a ilegitimidade passiva dele entra naquela situação que a gente já discutiu, que foi ontem, foi na segunda. Ele adquiriu o imóvel, o fato gerador de 2006 ocorre em 1º de janeiro e ele adquiriu em setembro, parece. Ele alega que a autuação deveria ser no proprietário anterior e não nele. Mas, de qualquer sorte, teria que ser enfrentada, né? E eu não enfrentei por conta porque ele não alegou na impugnação. Tá. Então, é o caso de baixar em diligência, então, para confirmar o recolhimento, né, Francisco? Eu só estou olhando se por acaso não está no processo. Estou correndo aqui as folhas, pelo menos das informações de impugnação e não sei se não tem algum, pelo menos menção a isso, né?
Não tem, não. Eu olhei aqui, não localizei, não. Então é diligência. Eu não estou encontrando também. Diligência, então, Francisco. Colegas, em relação ao item 206 da pauta, do contribuinte Sérgio Virvalski Bilodri, o conselheiro relator está propondo uma conversão do julgamento em diligência para que a unidade de origem confirme se houve recolhimento de ITR no exercício em questão. Alguém diverge da resolução? Ninguém diverge? Eu também não divirjo. E aí aquela história, eu vou deixar por conta do voto teu, Francisco, os termos da resolução, tá? Eu vou colocar, vai ficar assim no dispositivo: resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. Aí na resolução, Francisco, você pede então para a Receita Federal confirmar se houve recolhimento de ITR para esse imóvel no exercício em questão. E na eventualidade de não haver no sistema informação quanto a recolhimento, que peça para a Receita Federal intimar o contribuinte para apresentar algum comprovante caso ele possua, ok? Um prazo, tudo. Então tá joia. Esse foi o item 206. O 207 é do mesmo contribuinte, né? Mas a situação é outra aqui. É outra, né? Então, colegas, agora vamos fazer então o julgamento do item 207 da pauta, do contribuinte Sérgio, do mesmo contribuinte, né? Sérgio Virvalski Bilodri. Ok? Francisco, pode então iniciar a leitura do relatório do voto e, como eu já havia dito em relação ao item anterior, se você puder fazer um resumo, desde já a gente agradece. Pode começar. A autuação aqui foi VTN. Aquela situação, o contribuinte foi intimado a apresentar comprovação do valor declarado e ele não apresentou o laudo, aí foi arbitrado pelo CIPT. A autuação foi mantida no julgamento de primeira instância, e no julgamento de primeira instância ele pretendeu retificar também para incluir a área de preservação permanente, mas foi negado por falta de ADA. Aí ele veio no recurso, aí eu vou ler aqui mais ou menos assim: conforme certidão de matrícula anexa, a área de referido de imóvel era de 250 hectares e não na extensão lançada em 365. Que dito imóvel tinha uma área de 5.159,120 metros quadrados em 2006, a qual foi reduzida para 2,7. Aí ele está justificando que foi reduzida. O simples fato de não ter ADA tempestivo não afasta a exclusão da APP, discorre acerca da terra nua, insurgências contra o arbitramento, ele faz um questionamento sobre o arbitramento, apresenta novo laudo de avaliação, valorando o VTN 139 mil no exercício 2006, relativamente às áreas agricultáveis. Eu vou até confirmar isso aqui, se não foi na hora de copiar de um para outro, se aqui no recurso, se esse laudo em relação a 2006. Mas isso aqui a gente vai ver porque tem que ver o que a turma vai achar, porque eu não acatei essa documentação, eu fiz uma justificativa, e aí se for entendimento eu volto aqui e verifico. Qualquer sorte eu vou verificar se isso é 2006 ou 2007 aqui nesse recurso.
Aí, documentação apresentada em fase recursal. Aí eu eu discorro aqui sobre a documentação. Aí coloco umas inferências. Contudo, tanto em suas respostas aos termos da fiscalização, como por ocasião da impugnação, o recorrente não acarreou aos autos o laudo de avaliação do valor da terra nua, plausível de ser considerado para fins de afastamento do arbitramento realizado com base nos valores constantes do CIPT, conforme exceto da notificação do lançamento e da decisão recorrida, transcritos na sequência. Procedimento fiscal, processo digital, folhas 4 e 5. O contribuinte foi intimado em 25 de 3 de 2011, através da intimação intimação número tal, com aviso de recebimento da número tal, solicitando os seguintes documentos. Laudo de avaliação do valor da terra nua do imóvel, emitido por engenheiro agrônomo florestal, conforme estabelecido na NBR 14653 da BNT, com grau de fundamentação e decisão 2, com anotação de responsabilidade técnica registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilha de cálculo, preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer da avaliação efetuada pelas fazendas públicas estaduais ou municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes de pesquisa que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN 1º de janeiro de 2007, a preço de mercado. Quanto aos laudos de avaliação apresentados, verifica-se se tratar de simples avaliação efetuada pela Prefeitura, pois não foi apresentado método de avaliação e nem fontes de pesquisa. Consequentemente, o laudo de avaliação apresentado não corresponde ao laudo técnico solicitado na intimação, que importa em sua desconsideração. Isso aqui ele recebeu quando a intimação, quando ele recebeu a notificação, ele foi certificado do laudo que deveria apresentar. Ele apresentou um laudo. Decisão recorrida. Ele já apresentou uma na fiscalização, as comprovantes, né? Aí a decisão recorrida, já com o laudo apresentado. Essa aqui já foi a segunda oportunidade que ele teve de apresentar o laudo. Antes de ser respeitado o disposto no artigo 9235, a linha B da NBR 14653, que dispõe que, para enquadramento nos graus de fundamentação 2 e 3, é obrigatório que o laudo contenha no mínimo 5 dados de mercado efetivamente utilizados. Os dados de mercado coletados, no mínimo de 5, devem ainda se referir a imóveis localizados no município do imóvel avaliado na data do fato gerador do ITR, 1º de janeiro de 2007. Nestes autos, não foi apresentado o laudo técnico de avaliação que atendesse às condições elencadas pela norma da BNT. A BNT acima é destacada. Não há, portanto, como alterar o valor da terra nua apurado no orçamento. Os elementos amostrais coletados pelo laudo apresentado não são do mesmo município do imóvel avaliado. Além disso, não se trata de dados contemporâneos à data de ocorrência do fato gerador. Também não é possível acatar valores de arrematação, haja vista que o leilão não corresponde a um dado de mercado, não se tratando de uma oferta comum, constituindo uma transação atípica, abaixo dos valores normais de comercialização. Isso aí, eu estou justificando porque é que eu não estou acatando essa documentação que ele trouxe na fase recursal. Assim sendo, cabia trazer o mandamento, aí eu discorro aqui sobre o artigo 16 do PAF, aí trago aqui supletivamente o artigo 393 do Código Civil, e concluo. Do que está posto, infere-se que o artigo 16, parágrafo 4º, a linha A do CTN, excepciona a força maior, assim compreendido somente o suposto obstáculo criado por terceiro, cujos efeitos são inevitáveis por parte do contribuinte. Nesse pressuposto, não se vê nos autos qualquer prova de que a referida documentação foi apresentada fora do prazo legalmente previsto, em face de impedimento causado por força maior, ou porque pretenda contrapor ou fundamentar fato superveniente, razão pela qual dela não toma conhecimento. Isso aqui é um primeiro ponto, gente. Querem julgar essa parte ou eu continuo? A gente julga tudo junto. Por mim, você pode ir, Francisco. Pelos outros, tudo bem? Tudo, né? Então pode seguir, Francisco. Retificação de ofício.
Embora mencionada a pretensão somente tenha sido suscitada na fase impugnatória, nos termos dos preceitos legais vigentes, há de ser analisado sob a tutela do princípio da verdade material decorrente da legalidade tributária, fundamento basilar do sistema tributário brasileiro. Contudo, ressalta-se que o regulamento impugnado somente poderá ser alterado quando comprovada a existência de evidente erro de fato. Este é o ditame visto do artigo 141 do CTN. Nesse sentido, o julgador de origem não admitiu a retificação da APP pretendida pelo recorrente porque faltou a apresentação tempestiva do ADA. Aí eu coloco aqui a folha do processo e transcrevo o fundamento da decisão de origem. O impugnante pretende reduzir o valor do crédito tributário mediante a alegação de que existe no imóvel área de preservação ambiental que deve ser excluída da tributação por ser isenta. Entretanto, para a comprovação das referidas áreas, não se pode prescindir do ato declaratório ambiental protocolado junto ao IBAMA no prazo estipulado. Importante frisar que a necessidade do ADA e da averbação decorrente da Lei 4771/65 não se pode. Importante frisar que a necessidade de ADA e de averbação decorrente da Lei 4771/65 da NME não se podendo levantar quais questionamentos acerca da legalidade de referidas exigências. Isso é transcrição lá da decisão de origem, isso aqui certamente copiado de outro processo, porque essa averbação aqui é de reserva legal, mas o caso aqui é só APP. Mas também não altera o entendimento, nem traz prejuízo ao Nos presentes autos, não foi juntado o ADA tempestivo para o exercício do lançamento. Por essas razões, não há como acatar a isenção pretendida pelo impugnante. Aqui, na verdade, existe um ADA. Mas é um ADA, veja bem, aqui nós estamos tratando do exercício de 2007. E a partir do exercício de 2007, o ADA tem que ser apresentado anualmente. Ele apresentou um ADA aqui do exercício de 2011. Esse ADA apresentado do 2011 foi apresentado em 19 de outubro de 2011. E o termo de início de fiscalização, 25 de 3, deixa eu ver aqui quando foi isso. O ADA foi apresentado em outubro e a fiscalização tinha se iniciado em março. Eu já tinha até concluído nessa época. Só ficar a posição da turma, né? Em relação a isso, tem uma área no laudo que ele apresentou, aquele que não foi acatado para fins de avaliação, mas ele traz uma área de preservação permanente de 365 hectares e afirma que 60% dessa área é APP. Então, esses são os fatos. Tem um ADA intempestivo, inclusive em relação apresentado posteriormente ao início da fiscalização, e tem um laudo, no laudo de avaliação, ele remete para a área de preservação permanente, correspondente a 60% da área total de 365.9112. Aí aqui eu trago a fundamentação do trabalho, a questão do ADA, aquele enfrentamento. E deixa eu só ver se tem mais aqui. Francisco, desculpa, é que ele está dizendo aqui que essa foi a área exatamente que ele ficou depois que ele vendeu uma parte. Não é isso? E ele tem a prova aqui da compra e venda, da matrícula, da estruturação. Ele pretendeu retificar a extensão da área também, né? Porque ele vendeu uma parte e ele comprovou que... Não, mas a DRJ, ela tratou da parte de APP. Na APP, que é justamente onde a gente está aqui, da questão do ADA, né? Que o imóvel, ele alega que vendeu uma parte, mas o imóvel é dele, continua a parte do lançamento.
Que aqui, ó, deixa eu só ver, confirmar aqui a data do ADA que eu... Página 60, o ADA dele... Página 45. Eu concluo aqui, ó. Por oportuno, vale registrar que o laudo apresentado juntamente com a impugnação confirma que referido... porque às vezes a gente vai tentar resumir e aí se lê vai mais rápido, né? Que é um negócio antigo, você não lembra mais detalhes. Por oportuno, vale registrar que o laudo apresentado juntamente com a impugnação confirma que o referido imóvel tem extensão de 3.5.912, dos quais 60% corresponde à APP. Contudo, não consta nos autos a apresentação tempestiva de ADA referente ao reportado exercício, o qual não pode ser suprido pelo do exercício 2011, apresentado em 19/10/2011. Isso que eu falei. Portanto, ausente o cumprimento das condições impostas para o gozo da isenção requerida, fica afastado do atendimento da pretensão do recorrente, mantendo-se a suposta APP incluída na base de cálculo ITR, dos exatos termos que decidiu a fiscalização. Essa é a parte de preservação permanente. E o arbitramento foi considerado, o VTN foi considerado aptidão agrícola, VTN, e o laudo, que ele foi aquilo que a gente colocou, o laudo que ele apresentou, a fiscalização apresentou um documento da prefeitura, e na impugnação ele apresentou um laudo. E esse laudo que ele apresentou na impugnação não foi aceito porque realmente ele não preenche aquelas condições. E a documentação que ele apresentou na fase recursal, eu não reconheci. Então, sintetizando em relação ao arbitramento do VTN, ele está posto mais ou menos assim. E aí eu concluo: ante o exposto, conheço parcialmente o recurso interposto, não se apreciando a matéria sem pré-questionamento para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Porque na impugnação ele só questionou a retificação da APP, área de preservação permanente, que foi negado por causa de ADA. E aqui, volta àquela situação que a gente já discutiu antes, como a gente está julgando, embora não tenha sido objeto de autuação, mas como a gente está julgando, no entendimento meu, o entendimento até então, né? Está julgando a decisão recorrida, e essa APP foi julgada lá e negada por falta de ADA, aqui a gente julgou novamente e confirmou a falta de ADA. Então não deu o provimento. E aí, enfim, eu estou negando provimento ao recurso interposto. Mas ele está questionando a área do imóvel. Ele está questionando a área do imóvel também. Por isso que tem essa diferença na APP. Não, mas ele está questionando a fase recursal, né? Não, porque ele tem essa... Parece, pode ser que eu tenha passado por você. Deixa eu dar uma olhada aqui. E assim, mas... Eu não estou conseguindo ouvir o Gregório. Sim. Alô? Está me ouvindo? Francisco, está me ouvindo, Francisco? Agora sim, tá. agora sim. Bem, o caso e seu voto, acho que no final das contas, você está conhecendo do recurso voluntário como um todo. Você não está admitindo. Tua voz está falhando para mim, Gregório. Não sei se é para todo mundo. Tá falhando? Tá meio robozinho. Tá cortando, Greg. Sai e volta, tá travada também a imagem. Francisco, o ADRJ ela julgou a questão da área do imóvel. Ele fala, a área total do imóvel tem que ser mantida, porque não teria comprovação.
Então, essa matéria, ela está em jogo também. E pelas provas que ele tem aqui, me deu a impressão de que ele comprovou. Na impugnação ele também fala, já alega na impugnação e traz. Porque ele adquiriu e depois fez 2 vendas do imóvel, né? Então eu tenho que rever isso daí. Eu não tinha... E quanto a conhecer, Gregório, essa parte que eu estou dizendo que não tinha conhecido é em relação à documentação apresentada na fase recursal. Agora deixa eu voltar nessa área aí que vocês levantaram. Francisco, você não acha interessante uma vista de mesa para você dar uma olhadinha com calma? A gente pode retomar isso amanhã, daí o que você acha? Se a gente... É porque, assim, tem uns votos antigos e eu estou revendo tudo aqui, né? Se a gente pedir vista de mesa e eu não conseguir chegar numa conclusão, pode converter em vista coletiva amanhã ou já pede vista coletiva logo agora? Aí já ficava logo junto com o... Pode ser melhor também. pedir vista, viu? Então Porque tá. vai ficar complicado você vista de mesa. Tá bom, então. Pode ser Vou pedir vista? vista, presidente. Você vai pedir vista, né, Luiz? Isso, pode ser. Tá, então vista para o conselheiro Luiz. Aí dá tempo do colega olhar com mais calma isso aí, sem a pressa. Tudo bem que só essa questão que a Ana levantou, porque se for... Bom, deixa, pode vir. Tá, e no registro da vista aqui, você está conhecendo parcialmente do recurso voluntário? Eu estou conhecendo parcialmente, eu só não estou conhecendo da documentação apresentada... Você só está conhecendo da alegação de APP, né? É justamente isso. Eu não estou a cada... Essa documentação, né, Anderson, eu entendi, ele está apresentando junto com o recurso, não é isso? Não, quando ele responde ao termo de intimação fiscal, ele traz essa questão da venda e ele traz aqui que tem que conferir, ele traz os atos do cartório, aí tem que conferir a matrícula, as datas, mas ele junta na intimação essa parte. Onde tem vários registros ali, né? Eu analisei isso aí no outro processo para ver a parte de legitimidade, para ver quando ele adquiriu. Porque ele adquiriu uma parte ele adquiriu tudo em 2006, aí em julho ou junho. Aí uma parte ele vendeu em setembro de 2006 e a outra parte ele vendeu em janeiro de 2007. E aí ele ficou só com um terceiro pedaço. Aí tem que conferir esses pedaços aí que ele está dizendo se estão de acordo com o que está aqui no cartório. Ana levantou um negócio, de repente até seria rápido, porque aí vai excluir só o que ele vendeu em setembro. Porque quando ele vendeu em janeiro, já tinha corrido o fato de Arador, que é 1º de janeiro. Porque ele fala que ele vendeu dia 11 de janeiro, acho que é isso. Deixa eu só dar uma olhadinha rapidinho aqui. Por aí, de repente a gente já mata isso aqui. Aí tem que ver essa parte que ele vendeu, se está de acordo com o que ele está alegando na declaração e da área de APP que ele está dizendo. Isso está junto com a impugnação? Na resposta ao termo de intimação fiscal. O primeiro que eu vi, página 16, 17, 18. Aí depois ele traz mais documentação, não sei se está repetindo esse aqui. Porque aí a área total do imóvel ficaria de acordo com o que ele declarou e não com o que a fiscalização apurou, ou na verdade um terceiro valor. Porque eu acho que a fiscalização apurou o total e ele declarou com todas as vendas consideradas. E se tirar essa venda de janeiro de 2011, ficaria ainda o terceiro valor como área de imóvel. Mas a fiscalização só arbitrou o VTM, só o valor de VTM. Não, na área total do imóvel eles fizeram alteração. A área total do imóvel declarada, 257 hectares, apurado, 365. Então, eu acho que a fiscalização está apurando o valor inteiro do imóvel e ele está declarando com todas as vendas e, na verdade, se a gente não for considerar essa segunda venda, ficaria ainda um terceiro valor.
E aí muda também na área aproveitável. Ah, reflete geral, Não é melhor pegar de vista mesmo, Deixa eu só olhar rapidinho. Francisco? A escritura pública data de 18 de janeiro de 2007, conforme a averbação aqui na matrícula do imóvel. Como é, Gregório? O Gregório está falando igual o R2D2. Pelo que ele fala na impugnação, o imóvel teria 5.159.120 metros quadrados. Se a gente converter em hectare, isso ficaria 515 hectares, 91,2. E ele fala da venda em 2006. Ele vendeu 50% do imóvel em 2006, em 20 de setembro de 2006. A área restante que ficou com ele é de 257,956 hectares. Partindo que é 2007, 1º de janeiro de 2007, eu entendo que seria sobre essa área. Eu entendo. Igual a Ana falou, sim, de fato, ele tem prova da venda anterior ao fato gerador. No contrato de 2007 já não entraria, porque já teria ultrapassado o fato gerador. Eu estou vendo aqui, é o registro que ele vendeu. Ele vendeu, dizer, uma fração de 1.500 metros quadrados, não é isso que ele vendeu? O primeiro compromisso de compra e venda, que ele vendeu 50% do imóvel, ele vendeu, está na página 61, início dele. 20 de setembro de 2006. Aqui eu tenho um de 17 de novembro de 2006. Que página que está? Essa está na 19. Que foi a que ela apresentou com a fiscalização. Novembro de 2006, desmembrado e vendido uma fração de 1.500, tal, ficando remanescente com 1.359,120 metros quadrados. É 17 de novembro de 2006, né? Tem sendo desmembrado e vendido a fração de 1.500 metros quadrados, escritura pública tal, lavrado, tal. Esse 2.579.560 remanescente aqui, que está na página 20, isso é depois da venda de 19 de janeiro de 2007, que o fato gerador já tinha ocorrido. Não é isso? Isso. O anterior era no 2006, não era o processo anterior? Porque Era. ele não tinha nem pós-propriedade nem nada do imóvel. Não, ele eu não tinha. Eu não tinha a ilegitimidade passiva, naquele outro, ela só veio no recurso. Aí eu não tinha Conhecido. eu não tinha conhecido. Aí, como surgiu a questão da decadência,
Aí a gente pediu a decadência. Agora, não teve uma discussão que a gente levantou aí, que o adquirente, ele assume os tributos, subroga no adquirente, tributos. É a sucessão. É porque o imóvel estava penhorado judicialmente até então. Ele não está assumindo esse ônus do imóvel penhorado. Aliás, eu teria talvez, que nem sei... tinha sido passado, entendeu? O tributo, houve uma declaração, ele fez uma declaração, uma declaração, e aí a autuação foi em cima dessa declaração. Entendi. Tá. Porque como tinha essa penhora antes, e não sei como ele fez essa aquisição judicialmente. Sim, Ana. Não, entendi o que você colocou. Agora, você não acha que a área realmente não é essa 3.659 mil? Aqui nesse de 2007, né? Porque desconsidera a venda de 19 de janeiro. E esse foi o valor lançado, não foi isso? A área lançada? Deixa eu ver aqui. 3.651, 120. Francisco? Aqui está com 257. Não, o lançamento está sobre a área certa, a área remanescente, 257,9. Tá certo. O alto aqui, ele lançou 257, ele declarou, eu entendi agora, ele declarou 257, porque ele declarou já diminuindo aquela venda que ele fez em janeiro. A venda de janeiro, tá certo. Aí a fiscalização glosou isso daí, contestou, botou 365, que é a área remanescente após a venda de dezembro. Né? O que talvez eu tenha que falar, e vai ter que pedir vista também, porque eu vou ter que refutar, a não ser que... Ou restabelecer a área declarada, a metragem de área declarada. Permanecer a área declarada... Não. Permanecer a área lançada, 365. Mas a venda não foi anterior ao fato gerador, 2006? Não, quando ele vendeu em 2006, novembro de 2006... remanesceu esse 365 aqui. Está lá naquela folha 19. Mas e o contrato particular dele? Peraí, tem isso também, né? Tem, ele juntou um contrato particular. Folha 70, se eu não me engano, eu tinha Foi lá falado. pedir vista para ele economizar o tempo, né? É porque já acabou mesmo, não vai dar para fazer outro processo mais, né? Porque a APP foi mantida no lançamento. Ele só alterou o grau de utilização porque ele altera a área do imóvel. Porque ele está aqui, área de produtos vegetais declarados, 50 hectares, apurado, 50. E ele não mexeu nisso, ele só disse que tem uma diferença ali porque alterou a área do imóvel. Então, o grau de utilização muda. Mas a APP em cima, Ana, e ele não declarou, né? Aí a DRJ, aí ele traz isso na impugnação e a DRJ não reconhece por ausência de aba. Mas no lançamento está aqui, APP declarada 50, apurada 50, pela fiscalização. Aqui no alto não tem APP. Aí é a área de produtos vegetais. É mesmo, desculpa. A APP está em cima, linha 2. Tá. Isso aí não entrou no lançamento. Tá no zero. Não entrou mesmo. Tá. E o auto foi com o auto, como ele declarou 257, a fiscalização 365, em função do registro imóvel, da escritura aqui. Agora, mas ele juntou o instrumento particular e o traslado por ata notarial, as folhas dos 61 a 63, falando da venda da metade da área. Deixa eu ver aqui. Ele fala que ele pagou 60 mil no leilão e vendeu 50% por 30 mil. Agora,
Agora, essa área de 2, que ele está dizendo da cláusula primeira aqui, de 2.579, isso aqui é o total das duas vendas, né? Digamos assim, entre aspas. Esse é o valor remanescente lá depois da venda de janeiro, não é não? Mas é porque é metade do que ele tinha adquirido na arrematação judicial, né? Ele arrematou 5 mil e poucos metros quadrados, ele vendeu 50%. Só que ele só tem um contrato particular e a ata notarial da venda. Ele traz o auto de arrematação, um terreno de 5.159.000 metros quadrados. A questão é se você vai aceitar ou não o instrumento particular de venda e a ata notarial. A questão é que esse instrumento particular, olha aí, ó, aqui ele está falando o seguinte, ó, essa cláusula, só para ver se bate os valores exatos. 2.579, 560, cláusula primeiro. Aí quando a gente coloca o documento da folha 19, Francisco? Esse valor aí de 2.579, ele confere na folha 92,93, tem a matrícula do imóvel, e aí tem a verbação, o registro 11, no final da folha 92, é o contribuinte adquirindo o terreno por arrematação, aí a verbação 12 é a primeiro desmembramento no valor de 1.500.000 metros quadrados, e a verbação 13 é o segundo desmembramento de 1.079.000 metros quadrados, que corresponde justamente a esses 2.579 hectares aí, objeto desse contrato de compra-venda. Gregório, faz uma gentileza, dê uma olhadinha, só para eu fechar esse raciocínio aqui, de repente se eu tiver enganado, na folha, porque é isso aí mesmo que você está dizendo, só que aqui é informação do cartório. Folha 19 e 20, final da 19 e início da 20. O registro 12 e o 13. Que é exatamente isso que você colocou aí. É a mesma coisa que eu li, exatamente. Né? Então, ó, essa venda aqui, apesar de ter aquele contrato particular lá, mas essa venda aqui esse registro de 17 de novembro, desmembrado e vendido uma fração de 1.500 por escritura pública de 8 mil e tal, livro, tal, estabeleção, tal, sobre o escritura pública de 8 de 11 de 2006. Então, esses 1.500 sai fora. Não é, e realmente está fora dele. Agora, restando, depois dessa venda de 1.500, restaram 3.659, que é aquela área lançada pela fiscalização. Aí, em 19 de janeiro, tem outro registro, desmembrado e vendido uma fração de 1.079, tal, por escritura pública, de 18 de 1 de 2007, depois do fato gerador, folha 128, tal, restando 2.579. Ou seja, essa aqui foi o que ele vendeu, o que ele declarou. Aí a fiscalização, não, na época do fato gerador, o que tinha remanescente era os 300 e pouco. Só que daí na folha 60 ali que eu te falei, ele junta o contrato da folha 61, ele junta o compromisso de venda da metade dos 2.579.560 metros quadrados, que aqui foi assinado em 20 de setembro de 2006, com uma ata notarial da mesma data. Na verdade, eles devem ter readequado valor e metragem, entendeu? E só foi feito o registro de imóveis diferente. A questão é se você vai aceitar esse instrumento particular ou não.
Não, mas para efeitos tributários, se a gente tem um documento público aqui, que essa venda foi 18/1/2007, eu acho que o Mas mais... tem outro aqui, tem a ata notarial aqui do traslado. Na página 63, 64 tem, datada de 20 de setembro de 2006. Por isso que ele fez a declaração nessa metade, nos 257 hectares. Deixa eu ver aqui. De fato, ele vendeu. De fato, ele tem uma prova. Bom, meu ponto de vista, né? Lógico. Uhum. Deixa eu ver aqui essa ata. Ah, estou vendo aqui. É porque eu tinha visto só o contrato lá. Ele fala que ele passou a procuração, aqui é o instrumento de procuração da ata notarial. E aqui é o contrato firmado, na página de cima. Isso aqui é uma procuração para vender, né? Então, a procuração, ele fala na defesa, do que você falou, que ele fala que vendeu e deu uma procuração já para o cara automaticamente representar. Não, mas aqui não, esse documento, esse traslado aqui, ele não prova a transferência da propriedade em si, que foi nessa data aqui, de 20 de setembro. A transferência, eu estou entendendo que ela está aprovada Somente aqueles 1.500. em dois lugares. Pode ser considerado esse contrato, se for considerado esse contrato particular, seria nessa data aqui, 20 de setembro, né? Ou o documento público, que é aquele lá aquele lá da página 19, que é onde ele diz, inclusive, que foi em janeiro. Uhum. Apesar de ele estar vendo que tem esse contrato aqui esse contrato aqui que... Agora, interessante, está vendendo, essa aqui é de janeiro, já que ele está vendendo, aquela que está lá em janeiro, esse contrato particular não está batendo com o registro público lá. Concorda? Esse contrato, Francisco, ele engloba, abre aspas, as duas vendas. Se você somar o valor das duas vendas que está lá no cartório, na matrícula do imóvel, vai dar exatamente esse valor aí que está no contrato. É um contrato, só que no registro, na matrícula do imóvel, ele foi fracionado o desmembramento da área. Ah, entendi. Um foi feito. Aqui tem um contrato particular, venderam a metade, e essa área foi dividida em duas. Uma lá no registro de imóveis foi uma parte em novembro, em setembro, e a outra em janeiro. E aí corresponde a esses dois, 579. Bom, gente, eu posso até estudar, mas eu acho que meu entendimento é de não alterar, considerando que essa venda de janeiro, ela não já foi posteriormente ao ocorrência do fato gerador. Isso aqui, agora faltou só eu me manifestar sobre isso no voto. Realmente, aí, como vocês entenderem, quiserem julgar, ou quiserem ir de vista, que a vista era em relação a essa área, né? Dada essa situação toda, eu estava até vendo aqui o perguntas e respostas do ITR com relação à subrogação das obrigações. Eu gostaria de dar uma estudada melhor nesse caso, inclusive vai servir para outros processos. A gente está vendo vários assim agora. Luiz, você tinha falado em vista no início, você eu já pedi vista. pede a vista. Colegas, viu, Francisco, podemos deixar com vista mesmo? Tranquilo. É melhor, né? É melhor dar uma estudada nesse caso com mais calma. Agora é o seguinte aqui, Francisco, você estava conhecendo parcialmente do recurso voluntário, conhecendo do quê? Eu estava conhecendo do VTN e da APP, que foram, embora a APP não tenha sido objeto de lançamento, mas ela foi questionada lá na impugnação. E aí faltou eu conhecer também dessa área, embora eu iria contestar. O que você não conhece, então? O que você... O que eu não conheci foi a documentação entregue na Seara Recursal. Aí não é alegação recursal, é documento, então. Desculpa.
A documentação. Eu não conheci dos documentos apresentados na fase recursal, porque eu entendi que ele foi intimado para apresentar, ele não apresentou como pedido. Quando os documentos são apresentados em fase recursal para impugnar a alegação do acórdão da DRJ, você também não conhece esses documentos? Porque aqui, no caso, não está sendo extemporâneo, porque ele está vindo a infirmar um fundamento que só foi alegado pela DRJ, porque até então ele tinha instruído os autos com os documentos que ele achava satisfatório para comprovar o direito. O meu raciocínio em relação a isso daí foi assim, Ana. Ele foi intimado para apresentar um laudo tendo umas características na fiscalização, que eu fiz a transcrição ali do DCF. Aí ele não apresentou. Aí ele foi autuado, na descrição dos fatos está mostrando por que ele foi autuado. Aí ele impugnou, mostrou um laudo, apresentou um laudo. A partir, já foi na segunda oportunidade, ele foi intimado para apresentar um laudo de cujo, não apresentou. Aí teve a autuação, ele recebeu e impugnou. Na impugnação, ele apresentou um laudo, mas não nas características daquele laudo X. Aí na impugnação, aí a DRJ negou provimento porque o laudo não preenchia os requisitos. Aí ele, na impugnação do recurso, aí ele trouxe um outro laudo com outros documentos. Foi nesse sentido, assim, eu entendi que não é que ele complementou, ele sabia desde a intimação o tipo de laudo que ele tinha que apresentar, desde a fiscalização ele não apresentou. Foi para a DRJ, ele apresentou um outro documento, não apresentou outro. E aí veio pela terceira vez. Então eu entendi que ele não preenchia aqueles requisitos lá do artigo 16, parágrafo 4º. Foi nesse sentido. Colegas, então nós temos que encerrar aqui para a gente almoçar e daqui a pouco retornar. Então eu coloquei assim, Francisco, vê se você concorda. Vista para o conselheiro Luiz Henrique, sendo convertido em vista coletiva. O relator apresentou seu voto, conhecendo parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos documentos apresentados apenas em sede de recurso. E, na parte conhecida do recurso, negou-lhe provimento. Não houve pedido, na sequência houve pedido de vista, os demais conselheiros não votaram. Ficou assim, tudo bem? Tudo bem, né, pessoal? Colegas, vamos almoçar agora, acho que seria lá em torno de 14h10, né, a gente retorna, né? Já passou das 13, lá para o 14h10, daqui 1 hora então. Tá bom, colegas? Então vamos lá almoçar, senão daqui a pouco a gente tá caindo aqui, tá? Até logo mais então. Bom almoço para todos.